Dia nublado. Em uma praça, um rapaz e uma mulher caminham lado a lado e conversam. Meu nome é Flávia Pope, eu sou uma das sócias fundadoras do Instituto JNG, cuja sigla se refere a 3 jovens adolescentes com deficiência intelectual, João, Nicolá e Gabriela. Eu sou a mãe do Nico. O Nico, por exemplo, ele tem um diagnóstico do que se chama transtorno do espectro do autismo, mas de fato o nosso instituto trabalha não por diagnóstico, síndrome, senão com essas pessoas que se convertem em pessoas adultas e, independente do diagnóstico, mas no momento em que compromete de alguma forma as questões cognitivas, daí o nome deficiência intelectual, esse, digamos, é o público com o qual a gente trabalha. Então, isso engloba síndrome de Down, síndrome de Asperger, X frágil, e existem uma série de situações que levam ao comprometimento intelectual. O Instituto JNG, ele surgiu da dúvida de mães, nós 3, e outras várias, cuja a pergunta principal era o que acontece quando eles saem da escola. A fase adulta de qualquer pessoa implica em sair da escola e pensar numa profissão, pensar em ter suas relações afetivas, em viver em sociedade e ter uma casa. E daí então nós decidimos focar na questão da moradia porque depois de algumas pesquisas vimos que tem muito pouca oferta de solução nesse sentido. Então o Instituto JNG trabalha promovendo a autonomia e independência de adultos com deficiência intelectual nessa questão da emancipação. E ter uma casa, realmente a moradia ela é estruturante. É a partir do seu espaço próprio que você também organiza a sua rotina, que você tem condições de tocar a sua vida, como qualquer pessoa. Nós formalizamos uma parceria, esse modelo não foi inventado por nós, ele existe hoje no Reino Unido. E o Instituto formalizou uma parceria com a organização que se chama Ability Housing. A Ability Housing ela está no sudeste de Londres, e eles têm mais de 700 residências nessa modalidade de moradia independente. Nós fomos lá para o Reino Unido muito interessados em descobrir como que uma pessoa com deficiência intelectual consegue chegar a morar sozinha. E nessa nossa busca a gente entendeu que qualquer pessoa pode morar sozinha. O que varia é o número de horas de apoio que ela precisa. Então nós tivemos em apartamentos, por exemplo, com pessoas com nível de comprometimento intelectual muito grave, muito grave. E essa pessoa tinha um apoio 24 horas. Então, na verdade, o que varia é essa quantidade de apoio. E, obviamente, associada ao número de horas de apoio, é daí que sai o quanto é viável ou não economicamente. Flávio e o rapaz caminham pela praça ao lado de um lago artificial. Os ganhos de uma pessoa que passa a morar sozinha, uma pessoa com deficiência que passa a morar sozinho, são inimagináveis. É difícil calcular a quantidade de aquisições que eles têm quando eles se apropriam dessa condição, eles têm um espaço deles. Existe uma tendência a infantilizar demais as pessoas com deficiência intelectual e eles são adultos. Na fase adulta, quando essas pessoas deixam de conviver num ambiente como a escola, se eles não têm a oportunidade de ter um espaço de trabalho e de troca e interação, a tendência é que eles percam muitas das habilidades que eles conquistaram. A maioria das famílias nessa fase os deixa em casa e eles começam a ver televisão, a sair cada vez menos, a se estimular cada vez menos. Então, um dos ganhos essenciais de você poder morar sozinho é que isso não para. Eles continuam como nós, sendo adultos que estão desafiados permanentemente. Página na internet. Juntos podemos morar sozinhos. A gente está trabalhando fortemente em concretizar o primeiro projeto piloto aqui no Rio de Janeiro. Então nós agora, depois de 3 anos e já com bastante material, bastante trabalho feito com especialistas, trocando ideias, sentindo como poderíamos adaptar um modelo britânico ao Brasil, a gente está partindo para um projeto piloto, funcionando muito como catalisadores, funcionando como uma entidade que é sem fins lucrativos, com o interesse de mobilizar investidores, profissionais de saúde e educação que queiram se engajar no projeto. O projeto que vai se converter no primeiro piloto é um modelo de moradia, é de fato uma moradia, concretamente
É um edifício pequeno, em princípio, ou grande, mas num primeiro momento seriam pelo menos 8 pessoas com deficiências morando, cada um no seu próprio apartamento, onde cada um tenha o seu próprio espaço. E um dos apartamentos ele é ocupado por o que nós chamamos uma base de apoio. Não é uma base de apoio de pessoas que vão cuidar deles ou fazer por eles, ou um serviço doméstico ou de hotelaria, não. Cada morador ele tem esse programa de apoio individualizado que é desenhado por profissionais a partir de entrevistas com eles mesmos e com famílias, etc. E esse programa de apoio ele é implementado por um apoiador, é o que a gente chama de mediador, que também é chamado de cuidador, mas a gente tenta fazer um pouco essa distinção, essa marca, para já ressaltar a importância de nós nos afastarmos um pouco da ideia de cuidar deles e ao contrário, promover essa inserção deles na sociedade. Por isso, a gente usa mais a questão do mediador e apoiador. Bom, o Nico está com 25 anos, a gente durante muitos anos trabalhou e desenvolveu muito as suas habilidades, com muitas terapias, muito estímulo. Foi depois de muito tempo que a gente conseguiu enquadrá-lo num diagnóstico. O Nico tem uma história de vida muito peculiar, porque o pai dele é diplomata, né, o meu marido. Então, o começo da vida dele foi na Costa Rica. Nós moramos durante 4 anos lá, ele foi para lá com 8 meses. De lá nós fomos morar na Argentina, então durante 10 anos o Nico falava só espanhol. Então, durante todo esse período em que estivemos viajando, ele esteve exposto a idiomas, a culturas diferentes, clima, quer dizer, ele foi um cara muito estimulado em se adaptar a diferentes contextos sociais. Então, inclusive dentro da característica do autismo, cuja dificuldade bate muito nessa questão do relacionamento e comunicação, ele é um cara muito bem sucedido e com resultados incríveis, porque adora estar com pessoas, é muito sociável, tem digamos, um entendimento de contexto bastante legal. Passamos a fase da adolescência no Rio, aqui no Rio de Janeiro. Isso foi muito bom, foi muito legal. Eu acho que foi uma das coisas que deu a ele mais extroversão. Ele, de curtir a praia com o amigo dele, o Daniel. E a partir de tudo isso, quer dizer, algumas coisas ficaram comprometidas. Ele teve muitos ganhos nessa parte mais de socialização e por conta das várias interrupções, digamos que a parte acadêmica dele acabou sendo mais comprometida. O Nico trabalha num projeto da APAE do Distrito Federal com a Universidade de Brasília. Existem muitas iniciativas interessantes hoje de inclusão laboral. Então hoje, com 25 anos, esse tema da independência e da autonomia está muito presente entre nós, na família. E eu acho que ele vai dizer, ele mesmo para vocês, mas a intenção é ter sua vida, morar sozinho ou com uma amiga ou com um amigo. O importante é que ele vai morar com quem ele escolha, não uma imposição de uma residência coletiva em que a gente diga você vai morar com essas pessoas. Sou o Nico, eu trabalho na UNB, limpou os livros e meus colegas de trabalho são Matheus, Úrsula, André e eu. Comecei a trabalhar, minha mãe ficou orgulhosa, que eu gosto de trabalhar. E quando você recebeu o primeiro dinheiro que você botou na carteira? Foi bom? Uhum. Outro dia a gente foi no café, quem pagou a conta? Você convidou, não foi? Marcou lá a senha no cartão. Como é que você se sentiu convidando e pagando a conta? Feliz. Feliz? Você quer ter sua casa? Você vai me convidar para jantar na sua casa? Você vai me convidar para comer o quê? Macarrão. Macarrão. Eu gostaria de morar sozinho, porque eu queria fazer minha comida, arrumar meu quarto, sair de casa. Página na internet. Nico sentado ao lado de uma moça e um rapaz. Os 3 usam camisa preta.